E aí, galerinha, como vai? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Sérgio de Matemática e bem-vindo ao meu canal. Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do MMC, Mínimo Múltiplo Comum, que é uma matéria muito cobrada aí nas provas. Então vamos começar a olhar por dentro o que é o MMC, para a gente poder entender exatamente quando é que nós vamos precisar utilizar o MMC. Então, pegando aqui um exemplo, vamos determinar o seguinte. Está aqui, digamos que eu queira achar o MMC entre 4 e 6. Né? Eu quero o MMC entre 4 e 6. Pronto. Como é que eu calculo isso? Bom, para a gente fazer o MMC por dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir todos os múltiplos de 4, ou melhor, eu tenho que abrir uma parte dos múltiplos de 4 e uma parte dos múltiplos de 6. E aí, na hora que eu abro cada um deles, eu tenho que verificar quem é o meu MMC, ou seja, quem é o mínimo múltiplo comum, ou em outras palavras, o menor múltiplo comum. Então, como é que eu vou achar, por exemplo, os múltiplos de 4? Bom, os múltiplos de qualquer número, eles são infinitos, né? Eles são infinitos. Então, eu vou multiplicar o 4 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e vai embora. É infinito. E o mesmo eu vou fazer com o 6. Então, quando eu multiplico 4 vezes 1, eu obtenho 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 4 igual a 16 e vai seguindo. O mesmo vai ser com o 6. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 4, 24. Até aqui está bom. Por que está bom? Porque já dá nesse conjunto aqui para a gente identificar quem é o MMC, quem é o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá. Eu tenho aqui o 4. O 4 é um múltiplo de 4. Mas ele é múltiplo de 6? Não, não é múltiplo de 6. Então, o 4 não é comum. O 8 também não é comum, porque ele não está nos múltiplos de 4 e nem também, aliás, ele está nos múltiplos de 4, mas não está nos múltiplos de 6. E o 12? Ele pertence aos múltiplos de 4 e também ele pertence aos múltiplos de 6. Então a gente pode observar que o 12 ele é o menor múltiplo comum. Olha aí, é o menor. Não tem outro número que seja menor do que 12 e que pertença aos dois conjuntos. Então, o 12 é o menor múltiplo comum, ou seja, é o mínimo múltiplo comum. É isso que quer dizer o MMC. Quando a gente abre os múltiplos de cada número, a gente faz a comparação entre seus conjuntos e vê quem é que está pertencendo a todos os conjuntos. Pode ter dois números, 3, 4, 5, etc. A gente vai ter que observar quem é que pertence a todos eles e que seja o menor, o mínimo. Tá bom? Só que para a gente também achar o MMC, a gente não precisa ficar abrindo os múltiplos de cada número para depois fazer as comparações. Nós vamos fazer por decomposição. Como é que é isso? Da seguinte forma, nós vamos pegar o 4, vamos pegar o 6. Pronto. Coloca aqui uma reta torta e deixa ela aí. E aqui vai entrar somente os números primos. Olha só, somente os números primos, né? Lembrando que os números primos são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por 2. Né? Eu só consigo dividir o número primo natural pelo número 1 e pelo próprio número. Então, só para relembrar, aqui, número primo. O 2 é um número primo? Sim, ele é um número primo. Por quê? Eu só consigo dividir o número 2 pelo número 1 e também pelo próprio número, que é o 2. O 3 é um número primo? Sim. Por quê? Eu só consigo dividir o 3 pelo número 1 e também pelo próprio número 3. O 4 é um número primo? Não. Por quê? Eu consigo dividir o 4 pelo número 1, eu consigo dividir o 4 pelo número 2
e eu consigo dividir o 4 pelo próprio número 4. Olha só, os números primos naturais, eles só possuem dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. O número 1 e o próprio número. Passou de 2, então já não é número primo, ok? Isso são os números naturais. Então vamos lá. Aqui só vai entrar os números primos. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo 2, né? Então dividindo aqui por 2, ó, aqui 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Dá para continuar por 2? Dá. Então eu coloco aqui o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 3 dividido por 2 não dá para dividir, então repete. Não dá mais para dividir por 2, então vou usar o 3, que é o próximo número primo. Aqui já é 1, mantém, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando der 1, tudo aqui embaixo, então eu paro. Agora eu vou fazer o seguinte, para eu achar o meu MMC entre 4 e 6, basta multiplicar todos esses números que estão aqui, ó. Multiplicar todos eles por ele mesmo. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Olha aí, não chegamos no mesmo resultado? Chegamos no mesmo resultado. Então, isto significa que o 12 é o mínimo múltiplo comum. É o menor número que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Bom, mas aí vem a pergunta, né? Quando é que eu vou usar o MMC? Em que situação eu preciso usar o MMC quando eu estiver fazendo um problema? Bom, então vamos dar uma verificada aí. Vamos dar um exemplo aí. Bom, aqui nós temos uma dica de quando nós podemos utilizar o MMC, né? O MMC ele tem várias situações que a gente pode usar, mas essas duas aqui já dá para a gente resolver muitas coisas. Então, olha só, quando usar o MMC? Usar o MMC para saber o próximo evento. Isso aqui é importante, para saber quando é que vai acontecer o próximo evento. E uma outra situação é para a gente poder igualar uma determinada situação e quando a gente iguala esta situação, a gente passa a fazer uma análise. Então, o MMC depende muito também de a gente fazer a análise do problema, para a gente poder ou igualar uma determinada situação, ou então quando a gente quer saber a ocorrência de um próximo evento. Então, vamos ver uns exemplos aí, um exercício, para ficar mais claro essas informações. Então, vamos lá. Olha esse exemplo aí, bem tranquilo para a gente começar. Então, aqui diz assim, ó. Uma filha me visita a cada 15 dias. Uma outra me visita a cada 18 dias. Se aconteceu hoje a visita das duas filhas, a próxima visita das duas filhas acontecerá daqui a quantos dias? Então, olha só o que o problema está falando. Ele está dizendo que uma filha visita de 15 em 15 dias e a outra visita a cada 18 dias. Aí ele fala o seguinte, hoje as duas apareceram em casa. Pronto, as duas apareceram hoje. A próxima visita vai ser daqui a quantos dias? Então, olha só, aqui ele está querendo saber quando é que vai acontecer o próximo evento. Ou seja, quando é que as duas vão voltar a visitar a mãe no mesmo dia? Quando é que isso vai acontecer? Então, é um MMC. Perceberam? Então, a gente usa o MMC para determinar isso aqui, a quantidade de dias. Uma outra forma que a gente pode interpretar isso daqui para verificar o MMC é a gente se apegar à definição do MMC. O que é o MMC? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, não é isso? Mínimo múltiplo comum. Então, isto significa que se cada filha visita de 15, aliás, se uma filha visita de 15 em 15, então isso significa que os dias estão se multiplicando, né? Vai ser 15, aí vai passar desde a primeira visita 30 dias, depois mais 15 dias, 45 dias, mais 15 dias, 60 dias e vai embora. Então os dias estão se multiplicando. E aqui a outra acontece a mesma coisa.
ela vai de 18 em 18. Então está multiplicando os dias, né? Vai fazendo 18, depois 36 e vai embora. E aí chega um momento em que estas multiplicações, elas passam a ser o quê? Comuns. Elas passam a ser comuns. Olha só, eu tenho aqui ó, a multiplicação e vai chegar um momento em que essas multiplicações, os resultados vão ser comuns. Então eu preciso achar o meu MMC. Por quê? Porque é a próxima. Então, se é a próxima visita, então é a menor. É o mínimo. É o mínimo. Olha aí, toda a informação já está no enunciado do que a gente precisa usar. Eu tenho MMC. Se é a próxima visita, então é o menor tempo, é o mínimo. Está aqui. Os dias estão acontecendo o quê? Estão se multiplicando. Então é múltiplos. Ó, mínimo, múltiplos. E chega um momento em que essas multiplicações coincidem os valores. Então vai ser o quê? Comuns. Vai ser comuns. Mínimo, múltiplo, comum. Por isso que eu disse que o MMC depende também das interpretações. Então a gente precisa pegar essas informações. E para a gente captar essas informações, pessoal, a gente precisa fazer muitos exercícios, muitas questões de prova para poder entender e aplicar o MMC. Então vamos lá. Então aqui nós vimos que é o MMC. Aí eu volto no enunciado para saber o que ele quer. Ele quer saber o quê? Quando é que a próxima visita das duas acontecerá, né? Vai ser daqui a quantos dias? É isso que ele quer saber. Então vamos tirar o MMC entre 15 e 18. Pronto. Então, ó, a gente não precisa ficar abrindo aqui, ó, 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, depois 18 vezes 1, 18 vezes 2, para abrir, para achar quem é o menor. A gente vai fazer a decomposição simultânea. Bom, então como é que a gente faz isso daqui? Sempre vai ser números primos que vão entrar aqui, ok? Então, ó, os números primos, vamos começar pelo número 2. Por que pelo 2, professor? Porque eu estou vendo que tem aqui ó, um número par. Então já começa pelo número 2. 15, dá para dividir por 2? Não, então repete. 18, dá para dividir por 2? Dá. 18 dividido por 2 é igual a 9. Não tenho mais números pares aqui, então vou tentar o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. E 3 dividido por 3 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Dá para continuar por 3? Sim, então continua por 3. 5 dividido por 3 não dá, repete o 5. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto. Agora não dá mais por 3, eu vou tentar o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui já é 1, repete. Quando der 1 em tudo aqui embaixo, né? Se tiver mais números aqui, ó, tem que dar 1 em todos eles. Aí sim eu vou e paro. Agora, quem é o meu MMC entre 15 e 18? Quem é? É só eu multiplicar toda essa turma aqui, ó. É só eu fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pronto. É só eu fazer isso daí. Bom, para a gente calcular isso aqui, eu posso fazer da seguinte forma. Como é multiplicação, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso calcular de forma totalmente aleatória. Posso pegar esse vezes esse e multiplicar com esse, depois esse, ou esse com esse e esse com esse. Não tem problema. Então, para facilitar o cálculo, eu vou multiplicar de uma forma mais tranquila. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. 3 vezes 3 é igual a 9. E vou multiplicar esses dois aqui, ó, que vai ficar vezes 2 vezes 5 é igual a 10. Quanto é 9 vezes 10? Ah, que conta fácil, né? É 90. Pronto, está aí, 90. Então, isso daqui, essa multiplicação que eu fiz, a gente pode fazer dessa forma. 3 vezes 3, 9. Aí vai, 2 vezes 5, 10. Aí 10 vezes 9, 90. Calcula desse jeito também. E facilita bastante os cálculos. Mas você também pode calcular direto, tá bom? Então, ó, o MMC é igual a 90. Para e pense um pouquinho. O que é este 90? Esse 90 é o mínimo múltiplo comum. Então, isto significa, gente,
que a cada 90 dias as duas filhas aparecem no mesmo dia na casa da mãe. Então, a cada 90 dias elas aparecem lá. Então, ele pergunta aqui, ó, daqui a quantos dias? Daqui a 90 dias. Pronto, daqui a 90 dias. Matamos a questão. Foi? Beleza, pessoal. Outra coisa importante, gente. Eu deixei na descrição do vídeo o link do meu curso de exercícios de matemática preparatório para o Colégio Militar Sexto Ano. Tá? Tem várias questões de provas, vários exercícios para vocês fazerem, se prepararem bem para as provas. Então depois vocês dão uma acessada ali. Bom, então por este vídeo é só. Se vocês gostaram e se esse vídeo está ajudando vocês, né, a relembrar alguns conceitos e a ter mais conhecimentos a respeito dessas matérias, então, gente, deixa aí um obrigado, só para fortalecer o canal, tá bom? Deixa os seus comentários também, é muito importante. Se ficou alguma dúvida, você deixa o seu comentário. Se você acertou essa questão aqui, coloca aí, ó, acertei. Professor, não acertei. Professor, me ajudou. Professor, obrigado. Deixa um comentário que isso ajuda também no crescimento do canal. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam a gente fazendo essa troca. Tá bom? Então deixe seus comentários, se inscreva no canal e ative também as notificações e dê uma olhada aí nos links do curso para ver se vocês têm interesse em fazer o curso preparatório para o Colégio Militar. No mais, um abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos.